ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: recordes no emprego. Em 2024, o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego desde 2012, 6,6%. Pesquisa do IBGE mostra que o número de trabalhadores com carteira assinada também foi inédito, 38 milhões. E o país teve também o maior contingente de trabalhadores ocupados. Luciana Colares de Holanda. A população ocupada média em 2024 foi recorde na série histórica, com 103 milhões e 300 mil pessoas. E você vai ouvir também: Piso Nacional dos Professores é reajustado acima da inflação. Valor é pago pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e complementado pela União. Dilson Santa Fé. O valor mínimo definido pelo Ministério da Educação, MEC, é de R$ 4.867,77. E ainda, governo federal já se prepara para incêndios florestais típicos da temporada de seca. Nossa entrevista do dia será com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Ele vai falar sobre a contratação de profissionais e de equipamentos para enfrentar as queimadas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou seu canal Gov na TV aberta. O ano de 2024 foi o período em que o Brasil criou mais empregos desde 2012. A taxa de ocupação chegou a 103 milhões de pessoas. E o desemprego foi o menor já registrado, 6,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A população ocupada média em 2024 foi recorde na série histórica, com 103 milhões e 300 mil pessoas. A média de desocupação no ano passado foi de 6,6%, a menor da série histórica. E no trimestre encerrado no último dezembro, a taxa ficou em 6,2%. A coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Bering, destacou o desempenho de setores como construção e serviços. Foi particularmente observadas em atividades como a construção, que já vem aumentando ao longo do próprio ano de 2024, mas também toda a parte de transporte, logística, armazenamento, como também serviços de alimentação, a parte de hospedagem também, que é característico desse último trimestre do ano. O número de empregados com carteira assinada atingiu 38 milhões e 700 mil pessoas. Também o mais alto da série histórica, iniciada há 12 anos. A manicure Sirlene Neri foi beneficiada pelo aumento dos empregos formais. Ela ficou desempregada por 4 meses e foi contratada no fim do ano passado. Eu já tinha tido outras propostas, né? E assim, a gente que tem uma profissão, como a da gente aqui, é uma profissão que assim, dificilmente a gente fica sem emprego, porque é muito salão, tem bastante procura. Os trabalhadores por conta própria também alcançaram um recorde histórico, com estimativa anual de 26 milhões. Um crescimento de 1,9% em relação a 2023. A taxa anual de informalidade, no entanto, apresentou leve queda, passando de 39,2% em 2023 para 39% em 2024. O rendimento médio real habitual dos trabalhadores apresentou crescimento, chegando a R$ 3.225 em 2024, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Esse é o maior valor desde 2014, quando o rendimento médio foi de R$ 3.120. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O
piso salarial dos professores foi reajustado pelo governo federal acima da inflação. Mas como os salários são pagos pelas redes de ensino, cada estado e município deve oficializar o valor por meio de norma própria. As remunerações dos profissionais da educação básica são feitas a partir de recursos do Fundeb e complementados pela União. O piso salarial dos professores foi reajustado em 6,27%. A decisão tem caráter nacional e o valor mínimo definido pelo Ministério da Educação, MEC, é de R$ 4.867,77. A medida beneficia os profissionais da educação básica que atuam na rede pública de ensino e cumprem uma jornada de até 40 horas semanais. Com a portaria publicada no Diário Oficial da União, estados e municípios precisam oficializar o valor por meio de norma própria. O aumento recebido está acima da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O indicador fechou 2024 com uma taxa de 4,83%. As remunerações são pagas a partir de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. As cifras também são complementadas por aportes financeiros da União. Em Brasília, Gilson Santa Fé. E o Ministério da Educação também depositou hoje a primeira parcela do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. São 11 bilhões de reais para estados e municípios investirem nas escolas públicas. O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou como esse dinheiro pode ser utilizado. Portanto, esse dinheiro, o prefeito, o secretário, o governador poderá utilizar tanto para pagar professores, profissionais da educação, transporte escolar, material didático, melhorar a infraestrutura da escola. Esse ano, o Fundeb terá um recurso de 325 bilhões e meio de reais que será repassado para todo o país. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado, superando o que é considerado um limite seguro para o planeta Terra. O calor excessivo afeta mais os países em desenvolvimento e tropicais, como o Brasil, de acordo com os especialistas. Esses países ficam mais suscetíveis a secas prolongadas, tempestades, ondas de calor e incêndios florestais. Para saber as ações do governo para lidar com eventos climáticos como esses, nós conversamos agora com o presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho. Boa noite, presidente. Boa noite, é um grande prazer estar aqui. Presidente, verão desse ano promete novamente altas temperaturas, talvez até novos recordes. Que consequências isso pode trazer para os diferentes biomas brasileiros? Bem, nós estamos entrando numa fase de eventos extremos. Algumas regiões do país já sofrem com enchentes. Outras regiões do país, por incrível que pareça, nós já estamos entrando em processo de seca. Então, todo cuidado é pouco. Nós precisamos, de fato, que todo o Brasil esteja consciente da necessidade de reforçar estruturas como Defesa Civil, corpos de bombeiros, brigadas, para que, de fato, a gente possa aumentar a nossa capacidade de enfrentamento, para que a gente possa ter maior resiliência a esses fenômenos climáticos. Vamos falar sobre a atuação do IBAMA para amenizar o impacto dos incêndios florestais. É um trabalho apenas ostensivo ou há ações preventivas também, presidente? Nós trabalhamos muito a prevenção, porque o que a gente percebe, o ano passado nós tivemos a maior seca dos últimos 75 anos em boa parte do país. Tivemos baixa quantidade de chuva, muito calor, mas infelizmente práticas ainda ultrapassadas, onde muita gente coloca fogo ainda para limpar um terreno, enfim, para fazer a limpeza de uma pastagem, e esse fogo acaba perdendo o controle. Uma boa parte dos incêndios no Brasil ou foi descuido ou foi criminoso, e por isso a prevenção é tão importante. Inclusive, se esse tipo de prática já não era recomendada tradicionalmente, né, já era um problema antes, nesse contexto de mudanças climáticas em que as secas costumam ser mais severas, isso fica pior ainda, né? Sem sombra de dúvida. Nós precisamos agir do ponto de vista preventivo, precisamos mudar hábitos, precisamos reforçar uma série de estruturas. O IBAMA, o ano passado, trabalhou com mais de 3 mil brigadistas, envolvendo a IBAMA e ICMBio. O governo federal liberou mais de 514 milhões
E com isso a gente fez o enfrentamento em muitas regiões do país. Mas o que a gente percebe em algumas regiões, todo esse esforço foi porque algumas pessoas, infelizmente, não agiram como deveriam, né? Então, nós estamos reforçando bastante esse ano as medidas de prevenção. Nesse aspecto de reforço, vai haver reforço no quadro de brigadistas, presidente? Sim, nós já contratamos as primeiras brigadas agora no início do ano, são as brigadas Pronto Emprego, que serão utilizadas em várias regiões do país em medidas preventivas. Ainda agora, nesse mês de fevereiro, nós estamos fazendo ações de manejo integrado no fogo em Roraima, que é um estado que está localizado no hemisfério norte e que tem questões de secas agora logo no começo do ano. Então, as medidas de prevenção já começaram. Estamos com reforço na nossa estrutura, acabamos de receber 7 helicópteros, o ano passado a gente trabalhou com 13 aviões e 8 helicópteros, acabamos de receber 7 helicópteros grandes para poder levar os brigadistas para as diferentes regiões. A gente espera esse ano trabalhar com um número ainda maior de brigadistas, estamos aguardando agora a aprovação do orçamento, para que de fato a gente tenha aí uma capacidade de enfrentamento ainda maior. Inclusive porque muitas vezes esses incêndios acontecem em regiões de difícil acesso, né? Daí é a necessidade dessa logística, né? Sim, pela legislação, em áreas privadas e áreas estaduais, a responsabilidade é dos corpos de bombeiros. O governo federal ele é responsável em áreas federais, como terras indígenas, assentamentos, unidades de conservação. E nessas áreas o IBAMA acaba agindo de maneira muito efetiva. O grande problema é que com o agravamento das mudanças climáticas, em alguns lugares, o combate ao incêndio se torna quase que impossível. Então, nós estamos reforçando ainda mais esse ano as ações de prevenção em todos os biomas brasileiros. O IBAMA também conta com a ajuda de drones, né, para controlar os focos de incêndio. De que forma essa tecnologia está sendo usada aí na proteção do ambiente? Até aqui a gente tem usado os drones para monitorar os incêndios, saber a direção, a extensão. Nós temos hoje a maior frota do governo federal, são 163 drones. E nós estamos agora testando as primeiras aeronaves drones de combate a incêndio. Então, nós queremos usar o que tem de mais moderno em tecnologia para que a gente possa fazer esse enfrentamento. O senhor mencionou aí que o governo federal atua em terras indígenas e conta, inclusive, com brigadas indígenas também para poder atuar nessa prevenção e nesse controle quando o fogo acontece, né? Sim. No ano passado, 50% dos nossos brigadistas foram indígenas. Nós temos também um número muito grande de quilombolas e que conhecem o território, sabem se deslocar pelas áreas com os incêndios. Isso garante maior segurança e maior efetividade no combate às chamas. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, um grande abraço. Cuidados para pessoas que enfrentam doenças graves e sem perspectivas de cura. Foi inaugurado na Bahia o primeiro hospital público especializado em cuidados paliativos. Além da internação, o Hospital Montserrat vai oferecer tratamentos especializados, exames e apoio psicológico. No prédio de 1853, tudo novo para receber pacientes que estejam em cuidados paliativos. A unidade, inaugurada nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia, é a única pública do país dedicada integralmente a melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves, crônicas ou que ameaçam a vida. A médica especialista em cuidados paliativos, Carolina Polônio, destaca a importância do acolhimento desses pacientes. A gente entende que todos são importantes, que independente do adoecimento, mesmo que você não tenha família, iremos cuidar de ti. Com investimento total de 66 milhões de reais, o Hospital Montserrat conta com 70 leitos, serviços de imagem, laboratório e áreas voltadas à telemedicina e pesquisa. A unidade vai oferecer atendimento integral a mais de 2.000 pacientes por mês. O hospital atende também a Política Nacional de Cuidados Paliativos, lançada pelo Ministério da Saúde no ano passado. A ideia é oferecer serviços
de saúde mais humanizados a pacientes, familiares e cuidadores, com a habilitação de 1.300 equipes multidisciplinares e um investimento anual de 887 milhões de reais. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a iniciativa coloca o Brasil entre poucos países que desenvolvem política especial para essas situações de tratamento prolongado. Para essas situações de adoecimento, de internações prolongadas, que necessitam de um suporte e não só das pessoas adoecidas, mas de suas famílias. Também nesta sexta-feira, em Salvador, foram entregues 80 novas ambulâncias para 73 municípios baianos. O ato marcou também a entrega simbólica de outras 97 ambulâncias para os demais estados do Nordeste. Reportagem Luana Karen. Nas primeiras semanas do ano, os casos de dengue no Brasil apresentaram queda em todas as regiões do país. Mas em São Paulo, os casos estão aumentando. Já são pelo menos 20 mortes confirmadas em função da doença. Um dos motivos é a circulação crescente do sorotipo 3 da dengue, que estava praticamente fora de circulação nos últimos anos. E por isso, parte da população não desenvolveu anticorpos para combatê-lo. O secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Rivaldo Cunha, detalha o trabalho que está sendo realizado pelo governo por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para a dengue e outras arboviroses. Nos últimos dias, há mais ou menos 10 estados tivemos com equipes do COI dialogando com secretarias estaduais e também secretarias municipais de saúde. O COI operacionalizou a distribuição de 4.500.000 testes rápidos para diagnóstico de dengue. Está também monitorando o abastecimento de larvicidas e outros produtos para os municípios brasileiros. O COI está dialogando também com a Força Nacional do SUS, que estará presente naquelas localidades que solicitarem o nosso apoio. O Centro de Operações foi ativado em 9 de janeiro de maneira preventiva para evitar as mortes e as formas graves de doenças como a dengue. Neste ano já foram registrados cerca de 170 mil casos prováveis de dengue no país e 38 mortes. A campanha de vacinação contra a influenza acabou hoje, mas o Ministério da Saúde recomenda que as doses que estiverem em estoque sejam utilizadas até julho deste ano. Portanto, os estados da região vão continuar vacinando e aqueles que ainda não se imunizaram contra a gripe podem procurar a unidade básica de saúde mais próxima e se proteger. Iniciada em setembro de 2024, a campanha já aplicou mais de 3.200.000 doses, alcançando uma cobertura vacinal de 42,5%. A imunização contra a gripe é recomendada para toda a população não vacinada a partir dos 6 meses de idade. Brasil contra fake. Hoje é dia do quadro Brasil contra fake. Vamos falar mais sobre uma notícia falsa. Não é verdade que o governo federal transferiu a gestão de terras indígenas para empresas. A Constituição determina que as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas são inalienáveis e indisponíveis. E os direitos sobre elas são imprescritíveis. Vamos saber mais na reportagem de Marcos Lacerda. Não é verdade que o governo federal tenha transferido a gestão de terras indígenas para empresas privadas. O acordo firmado pelo Ministério dos Povos Indígenas com a empresa Ambipar durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, trata de um compromisso preliminar estabelecido por meio de um protocolo de intenções. O acordo não transfere recurso público e nem atribuições do governo federal para a empresa, como explica a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Veja como essa fake news é absurda. Em primeiro lugar, nenhuma atuação poderia ser realizada em nome do governo sem passar por todo o rito jurídico que a administração pública requer e que garante a transparência. Outro ponto importante que devemos reforçar é que nenhuma atuação em território indígena pode ser realizada sem respeitar a nossa Constituição e os tratados internacionais que garantem a consulta prévia, livre e informada
desses povos. O protocolo de intenções é apenas um primeiro diálogo sem transferência de recursos ou de responsabilidades do poder público. O documento representa uma possibilidade para avaliação de projetos ou iniciativas que promovam os direitos dessas comunidades. A empresa Ambipar possui contratos com o governo federal. 3 deles não passaram por processos licitatórios, mas por outras vias com igual legalidade e transparência. Um dedicado à ajuda humanitária ao povo Yanomami, dispensado de licitação conforme a Lei 14.133 de 2021, que prevê a dispensa de processo licitatório nos casos de calamidade pública. Outras 2 contratações se deram por meio de ata de registro de preços, instrumento pelo qual a administração pública diminui custos a partir de fornecedores que já possuem condição constatada para prestar os serviços. Todos esses processos de compra foram realizados de maneira regular e pública e podem ser verificados no portal da transparência. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Agora um alerta à população. Golpistas estão usando o nome da Receita Federal para enganar contribuintes e induzir pagamentos indevidos. Por e-mails falsos, criminosos ameaçam as possíveis vítimas com multas, perda de passaporte e bloqueio de contas. Para não cair no golpe, fique atento. Vamos saber mais com Lucília Araújo. A Receita Federal alerta sobre um novo golpe em que criminosos enviam e-mails falsos informando supostas pendências no CPF da vítima. As mensagens fraudulentas ameaçam com multas, bloqueio de contas e dificuldades na emissão de documentos para induzir pagamentos indevidos. Os golpistas utilizam elementos visuais semelhantes aos do órgão e destacam termos considerados alarmantes, como irregular e suspenso, para pressionar a vítima. Os e-mails contêm links que direcionam para sites falsos, cujas URLs apresentam domínios suspeitos, como .mon em vez de .gov.br. Para se proteger, a Receita orienta que cidadãos desconfiem de mensagens suspeitas, evitem clicar em links desconhecidos, não abram anexos duvidosos e verifiquem a autenticidade da comunicação por meio dos canais oficiais. E reforça que não envia e-mails cobrando pagamentos. Caso receba uma mensagem fraudulenta, a recomendação é não interagir e denunciar o golpe. Em Brasília, Lucília Araújo. Um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Os centros de referência do Ministério das Mulheres estão em expansão e 12 novas unidades devem ser inauguradas este ano. Diferente da Casa da Mulher, os centros não funcionam como abrigo, mas como espaço de apoio social, psicológico e jurídico. A ministra das Mulheres visitou hoje mais uma unidade que está em construção no Distrito Federal. Os Centros de Referência da Mulher Brasileira são espaços que oferecem atendimento humanizado a mulheres em situação de violência. Nesta sexta-feira, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, visitou as obras de mais um centro que está sendo construído em Brasília, na região do Sol Nascente. A ideia é ser um ambiente funcional e acessível para todas as usuárias, com uma série de instalações, salas de atendimento, brinquedoteca e espaços de convivência. E para oferecer assistência total a essas mulheres em situação de violência, como detalha a ministra. É um espaço super importante de apoio psicológico, social, jurídico, né, que vai dar consistência a todo o trabalho e a todas as mulheres aqui da região. As obras do novo centro já estão em fase de conclusão, com entrega prevista para março. Hoje existem 7 centros de referência no país. E neste ano, o governo federal vai inaugurar 12 novas unidades. Além dos centros de referência, também existem as Casas da Mulher Brasileira, que além do apoio humanizado, também oferecem abrigo temporário às mulheres. São 10 em funcionamento no país. Outras 27 estão sendo implementadas. E também para atender vítimas de violência, o Ministério das Mulheres disponibiliza a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Reportagem Graciele Bittencourt. As inscrições
para o Bolsa Atleta estarão abertas a partir de segunda-feira. O edital do programa foi publicado hoje no Diário Oficial. As categorias contempladas são base, estudantil, nacional, internacional e olímpica, paralímpica e surdo-olímpica. Como no edital anterior, o benefício é estendido para gestantes e puérperas, atletas surdos e guias e auxiliares do esporte paralímpico. E essas foram as notícias do Governo Federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até segunda-feira. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF abre prazo para partes se manifestarem sobre nota técnica de privatização de cemitérios em São Paulo. Penhora de imóvel de casal deve se limitar à parte do empregador. MPF recomenda a suspensão dos resultados do CNU até resolução de irregularidades em cotas. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal estabelece prazo de 15 dias úteis para que partes envolvidas no processo de privatização de cemitérios em São Paulo se manifestem sobre a nota técnica elaborada pelo Núcleo de Processos Estruturais Complexos do Tribunal. A decisão é do ministro Flávio Dino. Neto Costa. Segundo o Núcleo de Processos Estruturais Complexos do STF, embora os preços praticados pelas concessionárias não apresentem grandes variações, há um número significativo de casos em que os valores não estão sendo corretamente aplicados, resultando em prejuízos à população. O núcleo destaca ainda que a controvérsia possui relevância constitucional, pois envolve a possibilidade de um município impor restrições ao exercício das atividades funerárias à luz dos princípios constitucionais que regem a ordem econômica. STF mantém decisão que garante fornecimento do medicamento Zolgensma para criança de 1 ano e 10 meses com atrofia muscular espinhal, AME, tipo 2. A decisão é do ministro Gilmar Mendes. Marcelo Della Libera. Na reclamação, a União alegava violação ao entendimento do Supremo que impede, como regra geral, a concessão de decisões judiciais para o fornecimento de remédios não incorporados ao SUS. Mas, ao avaliar o pedido, o ministro Gilmar Mendes considerou que a Corte permitiu a concessão excepcional de medicamentos não incorporados por decisão judicial, desde que preenchidos alguns requisitos, como no caso em questão. Para subsidiar a decisão, o ministro solicitou relatório elaborado por 2 médicos que apontaram a eficácia do Zolgensma para crianças de até 24 meses de idade diagnosticada com AME do tipo 2. Minutos que faltam para a hora-aula completar 1 hora de relógio, ou seja, 60 minutos, não podem ser calculados como tempo de atividade extraclasse de professores do ensino básico. Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná impetrou o mandado de segurança contra a resolução da Secretaria de Educação do Estado, que passou a considerar como tempo de atividade extraclasse os minutos remanescentes da hora-aula em relação à hora de relógio. Para a segunda turma do STJ, essa resolução é ilegal. De acordo com o relator ministro Afrânio Vilela, os 10 ou 15 minutos que diferenciam a duração da hora-aula de uma hora normal são o tempo em que o professor tem para, por exemplo, mudar de sala e atender alunos que o procuram no intervalo e, por isso, não podem ser considerados como tempo de atividade extraclasse. Penhora de imóvel de casal deve se limitar à parte do empregador. A decisão é da 4ª turma do TST, Larissa de Paula. Um eletricista entrou na Justiça Trabalhista contra uma empresa em que o marido de uma socióloga era sócio. Como a empregadora não pagou a indenização fixada em R$42 mil, o imóvel do casal foi penhorado para quitar a dívida. A socióloga recorreu ao TST e a 4ª turma avaliou que a penhora deve incidir apenas sobre a parte do imóvel pertencente ao devedor, garantindo os direitos da esposa sobre a parte dela.
Ministério Público Federal recomenda a suspensão dos resultados do Concurso Nacional Unificado até resolução de irregularidades nas cotas raciais. A banca Sesgran Rio e o Ministério de Gestão e Inovação têm 5 dias para apresentar um relatório detalhado sobre as ações tomadas para atender às recomendações do MPF. Vanessa Pereira. De acordo com a recomendação, a Sesgran Rio, banca responsável pelo concurso, não notificou adequadamente os candidatos cotistas que voltaram a concorrer no CNU após a regularização do número de vagas destinadas às cotas. Com isso, milhares de concorrentes não participaram da fase de envio dos títulos, o que pode ter causado prejuízo na classificação dos candidatos negros cotistas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senadores escolhem novo presidente da Casa neste sábado. Número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. Projeto determina a criação de comissão de prevenção à trombose em hospitais. Boa noite. Neste sábado, às 10 da manhã, o Senado se reunirá para eleger seu novo presidente e os demais integrantes da mesa. As votações serão secretas, seguindo regras da Constituição e do regimento interno. Repórter César Mendes. Por meio do voto secreto, em sessão preparatória, neste dia 1º de fevereiro, os senadores escolherão quem comandará o Senado no biênio 2025-2026. Decidirão também a composição da mesa, com a eleição de 2 vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. Os senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, já oficializaram as suas candidaturas. E o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, com apoio de diversos partidos, pode oficializar a sua até o início da sessão deste sábado. O consultor do Senado, João Trindade, chama a atenção para o papel de destaque assumido por quem ocupa o cargo de presidente do Senado. Ele é como se fosse o primeiro entre os seus pares. Determina a ordem do dia, ou seja, o que vai ser pautado, tem a prerrogativa de escolher vários cargos administrativos do Senado e também representa o Senado perante os demais poderes. Para vencer a eleição, o candidato deve obter no mínimo 41 votos, a maioria absoluta da composição do Senado. Caso isso não ocorra, um novo turno de votação deve ser feito com os 2 candidatos mais votados. A presidência de 16 comissões permanentes do Senado também serão renovadas. E você sabe como funciona o processo de escolha dos nomes que vão comandar os principais colegiados da Casa? Ouça na reportagem de Marcela Cunha. A escolha dos novos nomes é feita a partir da indicação dos líderes partidários, que tentam chegar a um acordo para definir qual partido ou bloco ficará com determinado colegiado. Para isso, usam o cálculo da proporcionalidade partidária, além de considerar articulações políticas firmadas na eleição do novo presidente do Senado e na formação da mesa do Senado. Para o diretor da Secretaria de Comissões, Marcos Melo, presidir uma comissão garante ao senador o poder de controlar a pauta de votações. O presidente da comissão ele tem o chamado poder de agenda, é ele que vai controlar as atividades do colegiado. A principal atribuição dele é convocar as reuniões, também despachar esses projetos para os relatores. As maiores siglas e blocos costumam ter prioridade na escolha de comissões e podem ficar com colegiados de maior prestígio, como a Comissão de Constituição e Justiça, tida como estratégica por conseguir barrar projetos de emenda à Constituição, e a Comissão de Assuntos Econômicos. Atualmente, a maior bancada da Casa é o PSD, com 15 senadores, seguida pelo PL, com 14. As comissões também têm autoridade
autoridade para modificar propostas através de emendas e de dar a palavra final sobre projetos que não precisam passar pelo plenário. O parlamentar mais idoso de cada comissão vai convocar uma reunião de instalação e eleição dos novos presidentes. Hospitais públicos e privados podem ter uma comissão de prevenção à trombose. Já aprovada pelo Senado, a proposta agora precisa ser votada na Câmara dos Deputados. A doença ocorre quando há formação de coágulos de sangue dentro das veias, principalmente nas pernas. Entre os sintomas, manchas arroxeadas ou avermelhadas nos locais afetados, sensação de desconforto, dor e inchaço. A repórter Janaína Araújo traz as informações. O Senado aprovou o projeto de lei que determina a hospitais públicos e privados manterem comissão de prevenção ao tromboembolismo venoso. A proposta passou por 2 comissões e segue para análise da Câmara dos Deputados. O relatório aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Assuntos Sociais, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é presidente do colegiado, avalia que a criação de uma comissão interna nas unidades de saúde para criar rotinas de avaliação sistemática do risco de trombose é um avanço importante nas políticas de prevenção. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, enfatizou números trazidos no relatório que mostram a grande incidência do problema no Brasil. De acordo com o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a partir de dados do Ministério da Saúde, obtidos de janeiro de 12 a agosto de 23, quase 500 mil de brasileiros foram hospitalizados por complicações causadas pela trombose venosa. São ainda alarmantes os casos diários observados em 23. A média diária de hospitalização superou a marca de 160 pacientes dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso são registrados por ano no mundo. O número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. A proposta em análise no Senado, além de prever que mais doenças metabólicas sejam identificadas pelo teste do pezinho, também determina que hospitais públicos e particulares realizem exames para diagnosticar anormalidades cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas. Durante a votação na Comissão de Direitos Humanos, o relator do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância do diagnóstico precoce. Se você faz o teste da orelhinha, identifica o problema e a criança depois não fica surda, né, ou é atendida desde o começo, ou oftalmológica ou cardiológica, isso é uma economia para o Brasil violenta. A Rádio Senado ficou em 7º lugar no ranking Centro-Oeste dos veículos de imprensa mais premiados do Brasil. O levantamento é da revista Jornalistas e Companhia e do Portal dos Jornalistas. Ao longo dos seus 27 anos de história, a Rádio Senado já foi finalista em quase 50 premiações nacionais e internacionais. Repórter Júlia Lopes. Entre as conquistas mais destacadas estão os primeiros lugares no Prêmio Imprensa Embratel em 2010, com a reportagem especial Quando a Sombra Cai, a história da tortura no Brasil, e em 2013 no Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo, com o especial Torrente, sobre a escritora Hilda Hilst, além de menções honrosas em prêmios como Vladimir Herzog, em 2009, com a reportagem Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. O jornalista Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, também ficou entre os mais reconhecidos do Centro-Oeste, com 6 prêmios. É da lavra dele reportagens como Mazzaropi, o caipira mais amado do Brasil, de 2011, É Mentira, uma série sobre fake news, de 2019, e Os Sonhos Não Envelhecem, do mesmo ano. Para o diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, estar nesse ranking também aumenta a responsabilidade da equipe para manter o bom desempenho. Figurar no ranking de veículos mais premiados só reforça o nosso sentimento de que estamos no caminho certo. Aumenta também nossa responsabilidade como emissora de comunicação pública em continuar trabalhando para produzir e divulgar sempre informação precisa, atualizada e de qualidade sobre o Poder Legislativo e o Brasil como um todo. Para ouvir reportagens especiais, podcasts e toda a programação jornalística e cultural produzida pela emissora, é só acessar senado.leg.br/rádio.
Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez acompanhamento para verificar a aplicação das regras da nova Lei de Licitações e Contratos em órgãos públicos. O foco da análise foi o índice de maturidade na implementação da lei, com destaque para o Portal Nacional de Contratações Públicas. O site do governo reúne dados de todas as contratações feitas pela União, estados e municípios. O objetivo é dar mais transparência às informações. O TCU constatou alguns problemas que podem afetar o controle social. Entre eles, erros de preenchimento e ausência de alguns dados. Apesar das falhas, o nível de adesão à nova lei pode ser considerado bom. O tribunal encaminhou a avaliação aos órgãos e instituições envolvidas para ajudar em ações que corrijam as fragilidades. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos Deputados. Mesa diretora da Câmara acumula funções legislativas e administrativas. Sessão na segunda-feira abre trabalhos do Poder Legislativo em 2025. Parlamentares avaliam educação sexual para crianças e adolescentes. Boa noite. A Comissão de Previdência, Assistência Social e Família da Câmara aprovou o projeto que inclui medidas de prevenção à erotização ou sexualização precoce nas escolas. Ao celebrar o avanço da proposta, Jefferson Rodrigues, do Republicanos de Goiás, observa que a educação sexual é um tema delicado, que deve ser tratado pela família. Nós entendemos que quem tem que ensinar o conteúdo não é o professor dentro da sala de aula, é o pai, é a mãe que tem a responsabilidade com aquela criança, com aquele adolescente. Porque muitas vezes nós não sabemos o que se passa na mente de um professor quando ele vai dar uma aula, qual conteúdo ele dará à aula, com livros que muitas vezes vão contra a nossa essência. Nós fizemos esse debate, foi um debate acalorado ali na comissão, respeitando os outros pares que pensam diferente de nós, mas ali nós, pelo voto e por aquilo que apresentamos também no campo das ideias, tivemos ali a vitória. Jefferson Rodrigues entende que é preciso distinguir o processo natural de descoberta da sexualidade dos que são incompatíveis com o discernimento da criança e que prejudicam o desenvolvimento saudável dela. O deputado espera que o projeto também seja aprovado nas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, elogia a campanha Novembrinho Azul, voltada para meninos de até 15 anos, que visa prevenir fatores de risco para doenças sexuais e reprodutivas da vida adulta e orientar gestores do SUS sobre a importância da oferta de serviços direcionados a este público. Então, veja bem, nós precisamos chamar a atenção principalmente das patologias que ocorrem nos meninos também. Por exemplo, a vacina HPV é muito importante. Você chamar a atenção para as deformidades, principalmente da genitália dos meninos. Chamar a atenção para as doenças, principalmente da mama também, no sexo masculino, que as crianças apresentam ginecomastia. Nós temos também que chamar a atenção para enurese noturna. Então, isso aí é uma situação muito complexa, que causa efeitos psicológicos graves. Dr. Zacarias Calil informa que a campanha Novembrinho Azul, criada para orientar e promover esclarecimentos a toda a sociedade e prevenir problemas futuros, conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Educação. Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, defende a aprovação de projeto de sua autoria que prevê a adoção de um piso salarial nacional e seus benefícios para secretários escolares. De acordo com o deputado, os recursos viriam da rubrica para pagamentos de pessoal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.
E o secretário escolar é uma classe muitas vezes esquecida pelos gestores. Por isso que a gente precisa fazer um trabalho muito forte aqui no Congresso de conscientização da importância do secretário escolar para o sistema de educação. Conseguimos esse piso, que é uma luta antiga. Algumas cidades sequer reconhecem o secretário escolar como secretário escolar, dão um outro caráter para ele, administrativo, e a gente precisa reconhecer a categoria e garantir uma dignidade previdenciária e também um pertencimento ao trabalho desses secretários escolares em todo o Brasil. A proposta de Eduardo Bismarck para criar o piso salarial nacional do secretário escolar já passou pelas comissões de Educação, de Trabalho e de Finanças e Tributação. Agora a matéria depende da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para seguir ao Senado. Um dos temas aprovados na proposta que estabeleceu cortes de gastos do governo está a aplicação de 10% dos recursos do Fundeb para o ensino integral. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, explica que a medida fortalece a modalidade de ensino, já que o montante, segundo ele, vai direto para o segmento. Então você reforçou o Fundeb, você deu uma sustentabilidade na Constituição brasileira para dar segurança aos nossos alunos, aos professores. Dos recursos do Fundeb, 70% tem que ser gasto com professores e professoras do ensino fundamental e do ensino médio. Isso estimulou, portanto, com que os professores se especializassem, dessem aula com mais disposição, e isso acabou gerando uma convergência. E a gente acredita que esse ponto será uma grande conquista para a educação brasileira. Para Mauro Benevides Filho, o modelo de tempo integral melhora a qualidade da educação, porque mantém os alunos por mais tempo na escola e promove maior envolvimento pedagógico. Ele também enfatiza que a medida garante previsibilidade nos recursos. Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, critica a revogação do decreto das escolas cívico-militares, apontando a baixa qualidade das escolas públicas e a falta de perspectiva ofertada para os alunos. Para ele, o modelo cívico-militar resgata valores como disciplina, respeito e civismo indispensáveis aos jovens. Hoje nós temos educação municipal, estadual, pífia no Brasil. E essas escolas cívico-militares, elas vêm para agregar demais, trazendo respeito, trazendo mais educação, mais disciplina às nossas crianças, porque hoje é normal você ver um aluno brigar, discutir, ou até mesmo bater no professor. Então, o investimento na educação, caminhando junto com o esporte, nós teremos aí sim um município diferente, um estado diferente, uma nova geração que poderá sim representar o nosso Brasil e fazer diferença. Maurício do Vôlei ressalta o apoio de alguns governadores às escolas cívico-militares, em resposta à grande demanda de pais que desejam matricular seus filhos nessas instituições, que, segundo o parlamentar, oferecem um modelo educacional de qualidade, com segurança, disciplina e excelência acadêmica. Agricultura. Presidente da Comissão de Agricultura, Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, faz um balanço das atividades realizadas ao longo de 2024. Segundo o deputado, foram 85 eventos distribuídos em reuniões deliberativas e com ministros, audiências públicas, seminários e visitas técnicas para aproximar os deputados das realidades regionais. Evair Vieira de Mello reforça a importância do agronegócio para o superávit da balança comercial. E para que o setor continue como um dos principais negócios internacionais do Brasil, o deputado informa que a Comissão de Agricultura destinou emenda no valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais para investimentos estratégicos. Esse recurso vai ser distribuído entre o fomento do setor agropecuário, que é marcas, equipamentos e construções para ajudar na produção agropecuária brasileira, aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar, o chamado PAA, extremamente importante para que possamos ampliar essa aquisição dos alimentos dos produtores familiares e distribuir para nossas entidades. Aprovamos também um recurso de pesquisa e inovação agropecuária, ciência técnica e extensão rural, que na verdade é para atender aí a nossa Embrapa e as nossas empresas estaduais de pesquisa agropecuária. Projeto de Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, reduz o limite mínimo para a regularização fundiária de propriedades rurais de 20 mil para 5 mil metros quadrados. O deputado argumenta que a mudança fortalece a agricultura familiar porque garante acesso a créditos e incentivos fiscais para milhões de pessoas. Eu ouso dizer que ele é o projeto mais importante do Brasil para o setor agrícola. Nós temos no Brasil hoje 1.583.000 famílias que produzem
produzem essas propriedades, alimentam o povo brasileiro, mas que não têm título dessa terra. E por eles não terem título dessa terra, eles não conseguem ter acesso a créditos para ampliação da sua produção, melhoramento da sua produção ou até expansão da mesma. A nossa ideia com este projeto, reduzindo de 20 mil metros para 5 mil metros, é que a gente alcance 1.583.000 famílias brasileiras, para que a gente dê dignidade a essa família. Pessoas que fazem parte daquela famosa agricultura familiar. Zé Trovão reforça que, ao possibilitar a expansão das produções agrícolas em mais de 1 milhão de propriedades, a medida contribui para a segurança alimentar do país. O congressista espera que o projeto seja aprovado ainda este ano. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de Enderson Pinto, do MDB do Pará, que inclui os pescadores artesanais de baixa renda no programa de fomento às atividades produtivas rurais. Pelo programa, os beneficiários recebem recursos não reembolsáveis para estruturar as unidades produtivas familiares. Primeiramente, é importante o Brasil reconhecer e saber que existe hoje em torno de 1.300.000 pescadores artesanais em todo o país. Então, eu solicitei que este PL possa incluir o nosso pescador nesse programa, que vem aí dar mais esse benefício ao pescador que merece. Você tem uma ideia, desses 1.300.000 pescadores no Brasil, 469 mil são só no meu estado, lá no Pará, que precisam de apoio aí para melhorar a sua malhadeira, comprar a sua embarcação, né, a sua bajara ou a sua canoa, a sua rabeta, ou seja, está preparado realmente para exercer essa atividade que é importantíssima no país, em especial na minha região norte. A proposta de Enderson Pinto aguarda aprovação nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara para seguir ao Senado. O deputado espera uma votação rápida para incluir os pescadores artesanais no programa e trazer mais dignidade à categoria. Meio Ambiente. Tramita na Câmara projeto que define critérios de proteção social para moradores das áreas onde serão instalados parques de energias renováveis. Autor da matéria, Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, explica que, embora as energias renováveis sejam vistas como alternativas limpas, também geram impactos ambientais, sociais e econômicos que não são tratados na legislação brasileira. É preciso tomar medidas para minimizar esses impactos, até porque os licenciamentos, as questões dos contratos dos terrenos ou instalação das energias renováveis, por exemplo, são normas que de um tempo onde não existiam esses equipamentos. Então, pensando nisso e conhecendo, inclusive, a realidade do meu estado, Rio Grande do Norte, nós apresentamos um projeto que cria salvaguardas para instalações das energias renováveis, em dois sentidos. Primeiro, criando um mecanismo, aprofundando e amarrando melhor os processos de licenciamentos. E o outro diz respeito à questão dos contratos de arrendamento dos terrenos. Fernando Mineiro informa que o projeto foi elaborado com base em estudos, debates e na realidade observada no Rio Grande do Norte, onde existe forte atuação do setor de energias renováveis. De acordo com o deputado, a expectativa é de rápida tramitação, em função da relevância e urgência do tema. Economia. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, celebra a implantação do Desenrola Pequenos Negócios, programa do governo federal que oferece oportunidade para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte renegociarem suas dívidas com instituições financeiras. Presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, o deputado ressalta que o segmento representa 95% das empresas e é responsável por 70% dos empregos gerados no Brasil. Augusto Coutinho assinala também a importância dos encontros realizados entre os representantes do Legislativo e do governo federal. Cientes da urgência de tirar essas empresas do vermelho e estabelecer a capacidade de produzir e gerar emprego, percorremos e participamos de várias reuniões com o objetivo de destacar a importância desse refinanciamento. Com a implantação do Desenrola, as empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões podem se beneficiar de condições especiais de renegociação mediante descontos, prazos e juros favoráveis.
garantindo a retomada do crédito e o aumento da produtividade. Já está em vigor a lei que estabelece um adicional da contribuição social sobre o lucro líquido para garantir a alíquota mínima de 15% para empresas multinacionais instaladas no Brasil. Luiz Gastão, do PSD do Ceará, afirma que a medida alinha o país às regras globais que combatem a erosão tributária. Luiz Gastão explica que a nova legislação garante que multinacionais paguem tributos de forma justa e uniforme. Ele acrescenta que a norma afeta empresas com receita acima de 750 milhões de euros anuais. Se você pagar um tributo aqui no Brasil abaixo do que está estabelecido, o país de origem dessa multinacional poderá cobrar a diferença nesse país. E aqui no Brasil, se você pagar a tributação que venha do outro país, você também poderá tributar aqui no Brasil. Além disso, por serem matérias contábeis, elas precisariam se creditar para terem uma competição mais justa com as suas sucursais, fazendo com que o investimento venha para o Brasil, gerando mais emprego e mais segurança jurídica. Poder Legislativo abre oficialmente os trabalhos de 2025 nesta segunda-feira. O repórter Luiz Cláudio Canuto conta como será a cerimônia. O Congresso Nacional começa oficialmente as atividades de 2025 nesta segunda-feira. Será a abertura da terceira sessão legislativa da 57ª legislatura. A cerimônia, marcada para as 15h, vai reunir representantes dos 3 poderes no plenário da Câmara. O rito começa pelas honras militares, com o hasteamento da bandeira nacional e o disparo de 21 tiros de canhão. Após a inauguração da sessão legislativa, o novo presidente do Congresso Nacional vai anunciar a leitura da mensagem enviada pelo presidente da República. O texto aborda os temas e projetos considerados prioritários pelo governo federal para o período que começa. Embora não haja previsão formal no regimento do Congresso, o Poder Judiciário também costuma encaminhar uma mensagem na abertura dos trabalhos legislativos. Em alguns casos, o texto é apenas entregue pelo presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ao presidente do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Com a eleição dos cargos de comando do Legislativo, a repórter Maria Neves nos explica quais as atribuições da mesa diretora da Câmara. A partir de sábado, 1º de fevereiro, a Câmara dos Deputados está sob nova direção. Nesta data, os parlamentares elegem a mesa diretora, composta, além do presidente, por 2 vice-presidentes e 4 secretários. Cada secretário também conta com um suplente. Os novos dirigentes conduzem a instituição pelos próximos 2 anos. Além de dirigir os trabalhos legislativos, a mesa diretora é responsável pela condução dos serviços administrativos da Câmara. Os integrantes, especialmente o presidente, também têm a função de representar a instituição junto a órgãos externos. Entre as atribuições do colegiado consta, por exemplo, a promulgação de emendas à Constituição juntamente com a mesa diretora do Senado. O colegiado deve respeitar a proporção de deputados de cada partido. Cada integrante da mesa conta com funções específicas. O presidente tem uma lista extensa de atribuições previstas tanto na Constituição Federal quanto no regimento interno da Câmara. Dentre as mais importantes, destacam-se a responsabilidade de se pronunciar em nome da instituição. Na condução das atividades legislativas, incumbe ao presidente definir a pauta de votações do plenário e supervisionar todos os trabalhos da instituição. O presidente da Câmara ainda é o 3º na linha de sucessão do presidente da República. Quando este tem de se ausentar do país, caso o vice-presidente também não possa assumir o cargo, é o presidente da Câmara que ocupa a função. O dirigente ainda integra o Conselho da República. Além de substituir o presidente quando ele precisa se ausentar da função, os vice-presidentes têm atribuições próprias. Ao primeiro vice cabe elaborar pareceres sobre os requerimentos de informações de deputados a órgãos do Executivo e sobre projetos de resolução. Já o segundo vice-presidente cuida do ressarcimento de despesa médica dos deputados. Cabe a ele também promover a interação da Câmara com assembleias legislativas e câmaras de vereadores.
Dentre as funções da primeira secretaria, por exemplo, está o controle do orçamento da Câmara. Cabe também ao órgão interpretar normas relativas à administração e, inclusive, decidir sobre recursos administrativos. A segunda secretaria trata das relações internacionais da Câmara, principalmente da emissão de passaportes diplomáticos e oficiais, assim como da concessão de vistos para missão oficial de parlamentares e servidores. Esta secretaria também conduz os estágios oferecidos pela Câmara e organiza os prêmios concedidos pela instituição. A terceira secretaria compete cuidar do reembolso de despesas com passagens aéreas de parlamentares, no caso de viagens internacionais. O ocupante do cargo ainda tem o dever de examinar os requerimentos de licença e justificativa de faltas dos deputados. Já a quarta secretaria cuida da moradia dos parlamentares. Além de administrar os apartamentos da instituição, o órgão encaminha à diretoria-geral os pedidos de concessão de auxílio moradia aos deputados que não residem em imóveis funcionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.